Olá, você vai ver agora as principais notícias que estão em pauta na saúde. Fundação Oswaldo Cruz cria aparelho de baixo custo que renova o ar nas UTIs dos hospitais. Uma pesquisa internacional mostra os impactos do confinamento na vida das pessoas. E você vai ver ainda um estudo que aponta o uso de máscaras como responsável por diminuir os riscos de uma infecção grave por Covid-19. Esses e outros assuntos estão em pauta na saúde. A gente abre o programa com a nossa atualização semanal sobre a Covid-19. A repórter Bárbara Pereira traz as últimas informações sobre a doença no Brasil e no mundo. Olá, Ellen. Olá também a todas e todos que nos acompanham. O mundo registrou mais de 16 milhões de casos de coronavírus nessa semana. E países europeus que já estavam em pleno processo de flexibilização viram o retorno dos altos índices de casos. Foi o que aconteceu com França, Espanha e Alemanha, que teve 800 notificações em apenas 24 horas. A OMS acredita que os jovens estariam puxando esta alta. O Brasil continua sendo o segundo país com o maior número de infectados em todo o mundo, com mais de 2,5 milhões de notificações. A preocupação de muitos especialistas agora é com a possível retomada das aulas nas escolas. A Fiocruz lançou um manual com uma série de medidas a serem adotadas por gestores na reabertura das instituições escolares. Mas só recomenda a iniciativa considerando 3 fatores: o controle da doença no território, a capacidade do sistema de saúde e a testagem. A Fiocruz também criou um aparato de baixo custo capaz de filtrar o ar de unidades de terapia intensiva dos hospitais. Confira na reportagem. O aparelho tem este formato de gabinete. O ar é capturado nesta parte localizada embaixo, percorre o interior do aparato até chegar a um processador, que devolve o ar filtrado na parte superior. Então ele trabalha captando o ar da sala, passa por uma filtragem de alta eficiência, que é uma filtragem EPA, e devolve esse ar puro de volta para o ambiente. Bruno é o responsável pelo projeto criado pela equipe da Coordenação Geral de Infraestrutura dos Campi da Fiocruz. Entre o planejamento e a criação do protótipo foram apenas 20 dias. Por causa da pandemia de Covid-19, o aparelho foi criado em caráter emergencial para funcionar como um filtro de ar nas unidades de terapia intensiva com, no máximo, 15 metros quadrados. Ele é uma solução em caráter emergencial, tá? Então ele foi pensado como uma solução para atender aqueles municípios menos favorecidos que não teriam condições de dispor de uma solução tradicional. Então, foi pensado numa relação custo-benefício, tá? E que com uma vida útil que fosse suficiente a resistir pelo menos ao enfrentamento da pandemia. Segundo Bruno Perazzo, o custo do aparelho é baixo por utilizar componentes que já existem no mercado. A proposta agora é encontrar parceiros para desenvolver o aparato em larga escala. E em tempos de pandemia, os fumantes se tornaram ainda mais expostos à doença por causa das complicações geradas pelo tabagismo. E parar de fumar neste momento parece uma missão impossível para quem está habituado a recorrer ao cigarro, exatamente quando os níveis de estresse estão bem altos. Mas os especialistas alertam: este seria o momento ideal para fortalecer o organismo contra os impactos do coronavírus. Segundo a médica Tânia Cavalcante, o organismo produz naturalmente uma enzima que ajuda na defesa de agressões externas. No caso do fumante, essa produção é aumentada e acaba virando uma porta de entrada para o vírus. As pessoas tendem a aumentar a expressão dessa enzima, que é uma defesa. Só que no caso do fumante, a poluição é intra-orgânica, né? Ele está colocando fumaça o tempo inteiro. Então, ele vai ter uma expressão muito aumentada dessa enzima, que é o organismo se defendendo da agressão da fumaça. E, ao aumentar essa enzima, ela
expõe o fumante a ter uma maior carga de vírus, porque ela dá mais porta de entrada para o vírus. A médica Tânia Cavalcante é secretária executiva da Comissão Nacional para a Implementação da Convenção Quadro para o Controle do Tabaco e revela que as pesquisas têm mostrado que o fumante corre 2 vezes mais riscos de sofrer complicações graves ao se infectar pelo coronavírus, além do fato de estar exposto toda vez que acende um cigarro. Quando a pessoa coloca o tempo inteiro a mão na boca para fumar, ela também aumenta a possibilidade de estar levando o vírus para a boca, né? E isso é um aspecto que vem sendo evidenciado nas pesquisas. Um único cigarro contém mais de 4.700 substâncias tóxicas, responsáveis por diversas doenças que estão no topo da lista das enfermidades que fazem parte do grupo de risco em relação à Covid-19, como as cardiovasculares e o câncer. Para você ter uma ideia, em cada 100 casos de câncer de pulmão, 90 são em fumantes. Então, outras doenças como efizema respiratório, como bronquite, como asma em crianças que convivem com pessoas fumantes, a prevalência é muito alta. E os benefícios não são apenas para quem deixa de fumar. Atingem os que convivem com o fumante, que também são afetados pela inalação da fumaça do cigarro. São chamados fumantes passivos. Quando uma pessoa não fumante, principalmente criança, que tem uma menor superfície corporal, ela inala aquela fumaça, ela está se intoxicando, ela está submetendo o seu organismo a uma série de alterações que o fumante sofre também, como inflamação, como danos dos vasos sanguíneos, como inflamação dos pulmões. Então, também é plausível que essa exposição involuntária à fumaça do tabaco exponha as pessoas que convivem com fumantes a uma maior vulnerabilidade à infecção por Covid-19 e também às complicações da Covid-19 uma vez infectado. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o tabagismo é responsável por cerca de 8 milhões de mortes por ano em todo o mundo. Preocupada com a saúde dos fumantes durante a pandemia, a OMS criou uma atendente virtual, a Florence. Ela dá dicas para os fumantes deixarem o cigarro, mas por enquanto a Florence só responde em inglês. Aqui no Brasil, o Instituto Nacional do Câncer tem um site com explicações sobre os impactos do tabagismo, além de cartilhas e vídeos que também incentivam a deixar esse hábito. E as medidas valem também para os chamados dispositivos eletrônicos para fumar, que têm a venda proibida no Brasil pela Anvisa, como lembra a coordenadora do Observatório para o Monitoramento das Estratégias da Indústria do Tabaco, da Fiocruz. Precisa cada dia mais esclarecer a população de que fumar faz mal à saúde em qualquer circunstância, sejam cigarros convencionais ou cigarros eletrônicos ou aquecidos. Agora vamos ver o que anda acontecendo na saúde pelo mundo. A Organização Mundial da Saúde alertou essa semana que o novo coronavírus não tem comportamento sazonal, de acordo com as estações do ano, como o vírus da influenza. Ele circula com grande intensidade, independentemente da época e da temperatura. E é preciso pensar em apenas uma grande onda e não em várias ondas de epidemia, como vem sendo divulgado. A porta-voz da entidade, Margaret Harris, fez um apelo à vigilância para que sejam aplicadas medidas para conter a transmissão que continua se espalhando através das grandes aglomerações. E uma boa notícia: pesquisadores da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, apontam que a mesma mutação genética que tornou o coronavírus mais infeccioso também tem sido responsável para que ele se torne mais vulnerável às vacinas. Essa mutação aumenta o número de espinhos, os chamados spikes, que são as estruturas que permitem ao vírus se conectar às células das mucosas e infectá-las. Os cientistas afirmam que essa mutação não será um problema porque ao menos 5 das vacinas que estão em estágio mais avançado de testes combatem justamente a formação desses espinhos. O uso de máscaras já vem sendo apontado há algum tempo como eficiente para reduzir a taxa de transmissão do vírus da Covid-19.
Agora, alguns estudos vêm apontando essa estratégia de proteção também como eficaz para diminuir a carga viral e os sintomas da doença. O mais novo estudo da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, demonstrou que as máscaras também protegem as pessoas, reduzindo a gravidade dos sintomas do novo coronavírus, em alguns casos impedindo completamente a infecção. De acordo com a pesquisa, diferentes tipos de máscaras bloqueiam a entrada do vírus de formas diversas, mas quando alguma partícula consegue ultrapassar este bloqueio, a doença tende a ser branda. A resposta vem sendo obtida a partir de experimentos com animais em vários momentos da pandemia. Os cientistas explicam que as coberturas faciais absorvem menos partículas do coronavírus, facilitando o sistema imunológico a se proteger. A estimativa provisória é que cerca de 40% das infecções totais não produzem sintomas. E quando algumas pessoas usam máscaras, a proporção de assintomáticos pode atingir até mais de 90% dos casos. O artigo científico vai ser publicado no Jornal de Medicina Interna Geral. E mais uma empresa entra na frente da corrida por uma vacina contra a Covid-19. É a alemã BioNTech, em parceria com a farmacêutica americana Pfizer. Elas anunciaram essa semana que entraram na terceira fase de testes em milhares de voluntários. O estudo tem previsão de ser realizado em 120 locais por todo o mundo, incluindo o Brasil, podendo envolver até 30 mil participantes. Se os testes tiverem resultados positivos, as empresas vão poder submeter a vacina à aprovação regulatória já em outubro. E a produção vai poder ser realizada até o final deste ano. A previsão é de 100 milhões de doses nessa primeira etapa e 1 bilhão e 300 milhões de doses até o final de 2021. O governo dos Estados Unidos já afirmou que vai comprar 100 milhões de doses dessa vacina e a empresa concordou. Ela também está em negociação com outros governos, inclusive a União Europeia. A Fiocruz está fazendo uma pesquisa online para mapear os impactos do confinamento na vida dos brasileiros. Saúde mental, fatores sociais e comportamentais serão avaliados pelo estudo, que faz parte de um levantamento internacional. O questionário sobre os impactos do confinamento na vida dos brasileiros já está disponível no site da Fiocruz Brasília. A pesquisa é internacional e vai ouvir também cidadãos de outros países da América Latina, como Chile, Equador e México. E a gente quer comparar com a Espanha, porque a gente sabe que tem contexto social, econômico, né, condições políticas sociais diferentes. E aí a gente quer avaliar, será que esses impactos sociais sofridos, né, pela população da América Latina têm se comportado, eles sofreram, né, uma maior consequência em decorrência do confinamento? Jaqueline é do Núcleo de Epidemiologia e Vigilância em Saúde da Fiocruz Brasília e está à frente da pesquisa, que além de apresentar um mapa sobre o confinamento durante a pandemia, dará subsídios para a formulação de políticas públicas para gestores. Esses dados eles vão subsidiar, né, tomada de decisão, vão embasar implementação ou fortalecimento, né, de políticas públicas, né, nos países participantes, levantando essas informações sobre como é o contexto social, como as pessoas viveram, né, como foi a condição de isolamento, né, de confinamento vivido por cada população, qual a situação de saúde, né, qual a percepção de risco, né, o comportamento, a saúde emocional dessas pessoas. A saúde mental do corretor de seguros Leandro de La Beneta vai muito bem, desde que reencontrou uma antiga paixão, a música. Leandro, que tem sobrenome de tenor italiano, começou a estudar canto lírico ainda na adolescência, mas só soltava a voz nas horas vagas, principalmente em casamentos. Durante a pandemia, descobriu que poderia se apresentar em casa mesmo. Então, a primeira vez que eu fiz uma apresentação aqui, aquele dia foi tão mágico para a gente aqui,
que a sensação que a gente tinha é que a casa passou a noite inteira iluminada. Foi uma sensação de luz mesmo. Era como se tivesse preenchido aqui dentro do nosso lar de uma energia muito boa e contagia muitas pessoas. E a gente vê as pessoas se sentindo confortadas com a música. Incrível como a música ampara, né? Pessoal que está em casa também, hoje estamos com a participação especial do canal Saúde da Fiocruz, fazendo uma reportagem sobre a pandemia. Durante a pandemia, o palco do Leandro tem sido a varanda da casa dele. Nas outras varandas do condomínio, um público privilegiado que ouve um vasto repertório que vai de música popular à música clássica. E a plateia, claro, agradece. Além de espectadores assíduos, Andréia e Robson são amigos do Leandro e aprovaram a iniciativa do vizinho de janela. Eu achei super bacana, porque desde que ele fez a primeira vez foi uma surpresa assim pra gente, né, poder receber esse afago, né, no coração nesse período tão difícil que a gente está vivendo, né, período de incerteza, de saber o que a gente vai, o que vem, né, daqui para frente, insegurança. Então foi bem acalentador assim para os nossos corações, sabe? Eu achei uma iniciativa muito bacana, muito poder trazer esse presente assim, né? A música ela funciona como um recurso terapêutico, né? E esse é o momento que está todo mundo com a saúde mental abalada, né? Todo mundo com ansiedade, depressão. Tem pessoas que estão até com síndrome do pânico, né? Então a música ela vem como um conforto. As apresentações do Leandro fazem sucesso não só no condomínio dele, como também nas redes sociais. Agora ele tem recebido até convites para cantar em outros prédios e agradar outros corações e mentes. O pessoal está chamando e, dentro do possível, se tiver convite, eu vou com o maior prazer. E assim, não faço para cobrar nada e a intenção também nem é me exibir, a intenção é tentar contagiar, porque a recompensa é tão grande. Eu fico com tanta energia durante aquele dia e aquilo contagia a minha semana inteira e isso vai refletir no meu relacionamento com as pessoas, no meu trabalho e tudo mais. Então, assim, se quiser chamar, vai chamar e eu vou com o maior prazer, pode chamar. E assim a gente encerra o programa de hoje. Na próxima edição, você já sabe, a gente volta com outros assuntos que estão em pauta na saúde. Até lá!